Mais uma dica importante aqui do canal Química Online com o professor Rafael Barbosa. Se liga nessa. Eletroquímica é dividida em dois grandes ramos, as pilhas e as eletrólises. Hoje, nessa aula rapidez, nós vamos falar um pouquinho sobre as pilhas, certo? Professor, o que são pilhas? Pilhas são reações espontâneas que vão acontecer, são reações de oxirredução. Se são reações de oxirredução, alguém vai perder elétrons e alguém vai ganhar. E essa reação química, ela vai acontecer espontaneamente produzindo uma corrente elétrica. Já na eletrólise, você vai ter reações químicas que vão acontecer a partir da entrada de uma corrente elétrica. Nas pilhas, as reações são espontâneas e essas pilhas, elas são movidas a reações que vão acontecer naturalmente. Um exemplo que eu vou dar para você agora, e o exemplo mais comum da eletroquímica, é a pilha de Daniel. A pilha de Daniel foi baseada num experimento que o mesmo fez para exemplificar como as pilhas elas acontecem, como o fluxo de elétrons eles acontecem. Para isso ele utilizou uma reação genérica, onde ele reagiu o zinco com o sulfato de cobre e consequentemente formou o sulfato de zinco mais o cobre. Se você lembrar, essa reação química é uma reação de simples troca. Professor, por que é uma reação de simples troca? Porque eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta e houve apenas a troca entre zinco e cobre. Vale lembrar que essa troca só aconteceu porque a reatividade do zinco em relação à do cobre é bem maior, beleza? Olha só, aqui eu tenho a pilha de Daniel. Na pilha de Daniel, inicialmente eu tenho dois eletrodos. Um eletrodo de zinco reduzido e um eletrodo de cobre reduzido. Se você observar, o eletrodo de cobre, aliás, o eletrodo de zinco, ele vai sendo consumido à medida que a reação ela vai se processando, enquanto o eletrodo de cobre vai aumentando a sua massa. Por que, professor, isso acontece? Muito bem. O zinco, pessoal, ele vai sofrer um processo de oxidação. O que seria o processo de oxidação? Seria a perca de elétrons. Então, o zinco na placa, ele está reduzido. Como o zinco ele oxida, ele vai sair da placa e vai em direção à solução, sendo na solução como zinco 2+. Eu posso evidenciar isso porque no experimento de Daniel, a concentração do sulfato de zinco vai aumentando, significando que a solução, o zinco está se desprendendo da placa e indo em direção à solução. Por isso que o eletrodo de zinco vai sendo corroído. Os elétrons que são perdidos pelo zinco, eles vão sendo conduzidos por um fio condutor. Esse fio condutor vai chegar até o eletrodo de cobre. Esse eletrodo de cobre vai estar mergulhado em uma outra solução. O que é que vai acontecer? A solução que ele está mergulhado é uma solução de sulfato de cobre. Esses elétrons vão fazer o quê? Vão fazer com que os cobres que estão oxidados recebam os elétrons que vieram do zinco e ao invés de se oxidarem, eles se reduzem. Então tá aí o segredo da pilha. Eu tenho uma espécie reduzindo e tenho uma espécie oxidando. Isso é importantíssimo para o seu estudo, ok? Então o cobre ele vai se reduzir porque ele vai receber os elétrons provindos do zinco por um fio condutor. E esse cobre, ao se reduzir, ele vai em direção à placa, aumentando o seu resíduo. Por isso que o cobre, na reação entre zinco e cobre, o eletrodo de cobre vai aumentando sua massa. Importante lembrar demais para você. O que é que acontece, professor, com o restante dos produtos dessa reação? O sulfato, né, que vai ficar em solução, e o zinco. Muito bem. Existe aí um mecanismo chamado de ponte salina, que eu vou ter uma substância iônica polarizada, né, porque tem cátions e ânions aí nessa substância. No caso o cátion, o potássio e o ânion, o cloro, que eles vão drenar esses ânions e esses cátions nas duas direções. Por isso que o sulfato ele vai se associar com o zinco, porque ele vai ser drenado entre essas duas células. Vale lembrar que aqui eu tenho uma célula eletrolítica, ou célula eletrolítica, e aqui eu tenho semicélulas. Eu tenho a semicélula de zinco e tenho a semicélula de cobre. Como é que eu represento uma pilha reacionalmente, professor? Você representa por quem oxida em direção a quem reduz. O zinco passa de zinco 0 para zinco 2+, sofrendo uma oxidação, enquanto o cobre passa de 2+ para cobre 0, sofrendo uma redução. Então essa foi mais uma dica do canal Química Online. Curta, compartilha, divulga com seus amigos e é isso, valeu!